Fala turma, bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. E apesar de eu estar com a tela do Excel aberta, hoje não é vídeo de Excel não, viu? Hoje vamos falar aqui de Power BI. Vou tentar fazer vocês perderem o medo de Power BI e começarem a usar essa ferramenta na rotina de vocês, tanto no serviço quanto em casa, ok? Vamos fazer um relatório bem simples hoje para começar. Estou com essa base aqui de vendas de um e-commerce de vários produtos diferentes. Vamos gerar um relatório bem simples para vocês começarem a se habituar com o Power BI. E eu prefiro ir explicando os conceitos dele, aplicando já na prática, a maneira que eu acho mais interessante. Então vamos começar aí. A primeira dica que eu dou quando vocês forem mexer com o Power BI é começar tendo uma tabela, assim, uma estrutura em forma de tabela dos seus dados, estruturados assim, coluna, linha, enfim. Geralmente vai ser uma planilha do Excel. Dito isso, abre o seu Power BI, vem aqui em pasta de trabalho do Excel, só conferir se está gravando mesmo, e vocês vão procurar pela planilha. No caso a minha não é essa. Eu vou vir aqui em todos os arquivos e vou escolher aqui, ó, dados falsos e-commerce, que são dados fictícios, mas vai servir para a gente ir treinando aqui, tá? Quando você importa dados de um outro arquivo para o Power BI, ele vai começar a abrir uma instância, uma telinha para você ter uma pré-visualização dos seus próprios dados para começar a tratar ele. É o que o pessoal começa a falar do Power Query, ok? Aí, geralmente ou vai ter uma barra no canto do lado esquerdo, que você vai marcar o que você quer selecionar, mas como a base aqui já está pré-definida, eu vou só dar uma avaliada e geralmente vocês vão começar clicando em transformar dados. Para começar o Power Query, que pode aparecer complexo a princípio, mas comecem com o básico, que vocês vão se habituando. E à medida que vocês vão necessitando de algo mais, de algum outro recurso, vocês pesquisam e aplicam. O Power Query, que é essa instância que foi aberta aqui, de todo o Power Query, ele serve para vocês fazerem transformações nos seus dados. Por exemplo, categorizar eles. Nem sempre os seus dados já vão estar vindo no formato que vocês precisam. E aqui serve também para vocês considerarem se vocês vão querer trabalhar com alguma coluna ou não. O que eu costumo fazer a princípio? Eu costumo ver a minha tabela e vejo o que eu quero que mantenha para fazer os relatórios e o que eu não quero, eu só excluo. Por exemplo, o CPF eu não vou usar ele para analisar nada. Eu removo. Clico com o botão direito aqui, remover. O nome do cliente, também não. O e-mail dele, também não. E se tiver bastante coluna que eu sei que eu vou excluir, eu posso vir aqui, ó, escolher colunas. E eu só marco o que eu quero, deixo marcado o que eu quero manter e desmarco o que eu quero apagar. Se eu não me engano aqui, eu vou apagar o frete e essa avaliação do produto. Não devo usar eles para nada. E clico em OK. Eles não vão aparecer aqui na minha tabela. Aí cada passo que você faz, cada ação que você faz no Power Query, ele vem para uma etapa aqui para vocês verem o histórico. Porque toda vez que vocês forem atualizar o relatório, ele já vai vir com essas etapas já aplicadas. Eu tiro primeiro as colunas, depois eu começo as colunas necessárias, depois eu começo a aplicar como se fosse a formatação de cada coluna. A data é uma data,
quantidade comprada, exatamente o número que está aqui, o número inteiro. O valor da compra, eu vou manter esse número decimal fixo, geralmente é para valor. É só você clicar aqui no canto da coluna, no canto do lado esquerdo, e escolher qual que você que precisa que se enquadra. Aqui eu já vou mostrar algo interessante. O valor do desconto, ele é um número, só que ele está entendendo como se fosse um texto. Eu vou trocar para o mesmo da outra coluna, que é o número decimal fixo. Eu troquei para número, e o que era número se manteve, porém o que não tinha valor nenhum de desconto, que era esses dados, se manteve como erro. Para isso você não precisa apavorar. Por exemplo, como eu sei que este valor, este dado é a mesma coisa que zero, eu vou só substituir. Como que eu posso substituir? Clico com o botão direito aqui na coluna, substituir erros, e ele já vai substituir para algo que você vai digitar. Eu, por exemplo, vou colocar zero, ok, e pronto, já aplicou a transformação. Vou avaliar as demais colunas, nada, nada. Já está tudo da forma que eu preciso. Se faltar alguma coisa, é só eu voltar aqui e reeditar. Enfim, depois de você já ter feito as suas transformações, retirado as colunas que vocês não precisam, para o arquivo não ficar mais pesado, para isso que você tira a coluna, você vem nesse botão aqui na página inicial, fechar e aplicar. Se tratando de coisa básica, você faz esses passos básicos. Espera carregar. Depois disso, vai dar o OK. E ele vai ficar nesse canto. Essa é a visão que você vai ter antes de gerar seus relatórios. O Power BI para gerar relatórios. E aqui, na guia de dados, vai ter lá cada coluna que você manteve. A sua tabela. Ok? Vou minimizar esse campo de filtro. E vamos fazendo algumas coisas e eu vou explicando para vocês o Power BI em si. Ok, então eu tenho as colunas mantidas aqui. Veja que algumas ele colocou algum ícone. É para falar que o Power BI já entende que essa coluna se trata de alguma coisa. Por exemplo, essa coluna se trata de um período de data. Esses dados é a respeito de compra. E ele manteve esse sinal de somatória porque ele já tem como se fosse um cálculo já feito. Enfim, tendo já dados aqui, eu posso já começar a gerar algum relatório. Vou começar criando alguns gráficos para vocês. Por exemplo, vou clicar aqui na coluna clusterizada. Veja que ele aparece essa sombra aqui. Ele está só esperando receber alguma informação. Posso dimensionar da forma que eu quiser. Vou escolher aqui categoria do produto. Posso arrastar para cá. Ainda não apareceu nada porque só acrescentou coisa no eixo X. Só que ele não tem nenhum valor para ele começar a comparar. Vou colocar, por exemplo, o valor da compra. Então veja que já criou um gráfico aqui a respeito de cada categoria de produto e o valor da somatória vendida dele. 1 bilhão, 1,5 bilhão, mais ou menos, em casa de decoração, alimentos, moda, eletrônico. Eu posso mexer no gráfico aqui e isso já seria um relatório que você já poderia entregar para alguém para caso necessitasse. Então aqui já tem uns pré-cálculos feitos e aqui já segmentado por isso. Ok? Então você pode aproveitar e fazer mais gráficos. Por exemplo, eu vou vir aqui o gráfico de rosca, vou arrastar ele para o canto e vou pegar aqui forma de pagamento. Então lá, boleto, cartão e Pix. Vamos supor que eu quero saber de alguma forma qual que foi o meio de pagamento mais usado.
Eu posso pegar a própria coluna e passar para cá, se eu quiser. E ele vai fazer uma contagem das formas de pagamento. O que eu vou entender? Quando eu vejo aqui o boleto, ele foi, vamos dizer assim, foi usado 1.000 e tantas vezes, 34% das vezes foi boleto. No caso aqui está bem distribuído. E o Power BI já contou para mim o tanto de vezes que o dado foi utilizado. Eu posso fazer uma conta no Power BI depois. Vai ser uma coisa que eu vou fazer para vocês irem entendendo. Ok? Então já tem aqui mais de um gráfico, já estou elaborando praticamente o que o pessoal chama de dashboard. O que eu vou fazer? Vou criar mais um gráfico aqui, dentre essas várias opções. É bom você começar a familiarizar com os tipos de gráfico e dados para você ver qual que se enquadra melhor. Por exemplo, o gráfico de linha, o pessoal costuma usar ele para fazer análises temporais. E eu tenho aqui dados de tempo. Por exemplo, essa coluna da compra. Arrasto ela para cá. Ela está esperando receber alguma informação. Vou colocar aqui, por exemplo, de novo o valor da compra. Tá ok. Veja que aqui, na região de visualizações, quando eu passei os dados da data da compra, ele fez uma hierarquia, ele segmentou por ano, trimestre, mês e dias. Se eu clicar nessas setas, ele vai fazer algum drill, ou ele vai começar a distribuir os valores. Por exemplo, se eu clico, ele vai esperar que eu clique em alguma região e começou a filtrar. E como você já deve ter ouvido que o Power BI é interativo, quando você clica em algo, ele já filtra em outros campos. Geralmente as ferramentas de BI, pelo que eu já vi, eles têm essa interatividade. Aqui eu vou voltar. Eu posso, por exemplo, clicar nesse botão de hierarquia e ele já segmenta melhor para mim a questão do período deste tempo. Ok? Aqui já temos basicamente um dashboard. Eu vou só organizar os gráficos e vou mostrar para vocês mais recursos que a gente pode estar usando. Por exemplo, aqui eu tenho alguns cartões ou segmentações de dados. Vou clicar nele, vou arrastar para cá, vou deixar assim só para vocês verem o seguinte. Eu vou colocar o status do pedido aqui. O que essa mini tabelinha significa? Que está esperando marcar algo. Na hora que eu marcar, ele começa a filtrar os demais valores. Filtrou, filtrou. Então, a princípio, vocês vejam que é fácil usar o Power BI. Igual eu comentei, aos poucos você vai precisando de fazer algumas análises. O que é interessante é você pesquisar e ir aplicando. Por exemplo, às vezes você viu que tem vários layouts de dashboard com um design interessante. Se você não tem noção nenhuma de design, nós vamos começar. Eu vou fazer um designzinho simples aqui, mas que é agradável, chamativo. O que você vai fazer? Eu primeiro vou trocar esse gráfico. Uma maneira de você trocar sem apagar e fazer de novo é só clicar em cima de outro aqui. Vou passar isso para cá. Bacana. Então o que eu vou começar fazendo? Vou fazer um designzinho simples aqui. Que vai ser o seguinte. Vou vir nesse gráfico aqui mesmo. Vou vir nessa região de formatar seu visual. Bacana. Aqui vai ter as informações para editar referente aos valores. Por exemplo, eu vou querer mexer no rótulo de detalhe. Se eu quisesse passar para internamente, igual está aqui, eu posso ir experimentando. E os valores, aqui eu aumento o tamanho deles e troco a fonte se eu precisar.
Vou deixar assim. Mas o que eu vou querer fazer para começar a dar um efeito nos gráficos? Eu vou vir aqui na guia geral, eu vou procurar por efeito. Eu vou vir aqui, ó, sombra, que já vai aplicar um efeito bacana. Eu vou voltar aqui e vou aplicar esse fronteira visual. É como se ele colocasse uma borda. Tá vendo essa linha escurecida? Mas o que eu vou fazer mais ainda? Eu vou vir e vou nessa fronteira visual, eu vou arredondar. Eu vou pôr aqui valor 7, tá bom. E começar a arredondar essas bordas. Bacana, né? Quero trocar esse título. Como que você pode fazer isso? Você vem aqui na visualização geral, título. Você pode deixar ou desmarcar. Aqui você digita o título. Por exemplo, vamos colocar aqui formas de pagamento mais usadas. Ok. Semelhante a um dashboard que eu fiz no Excel. Inclusive vou deixar o card para vocês verem se possível. Não precisa ficar aplicando a mesma formatação em todos os gráficos. Está aqui, se você quiser seguir esse mesmo padrão. Se você editou um, você pode clicar aqui no pincel e aplicar para os outros. Então esse aqui já está feito. E vou aplicar para esse daqui também. Vem cá. Pincel de formatação e foi. E a interatividade permanece. Tá. Nesse daqui eu vou trocar o título também. Vamos colocar aqui. Valor vendido por categoria. Então, bacana. E aqui vai ser a performance. Performance pode ser mensal, anual. Performance mensal, anual. Uma alteração que eu vou querer fazer aqui neste da performance vai ser o seguinte. Eu vou vir no eixo Y e eu vou tirar os valores dele, o título dele, que é o que ficava aqui no canto. As linhas de grade também. Tem as linhas, mas também tem as linhas de grade. Eu não vou querer as linhas de grade aqui, vou deixar o mais clean possível. Eu quero que apareça rótulos de dados. Se eu quiser, eu posso digitar aqui também, tá? Rótulos. Rótulos de dados. Então já aparece. Eu vou pegar essa mesma formatação, vou passar para cá. Já fica mais fácil. Aqui eu vou tirar. Tem que apagar aqui. E aqui eu vou tirar o título do eixo Y também, para ficar mais clean ainda. Performance mensal anual. E aqui eu vou querer fazer uma leve alteração. Se eu não me engano, é aqui em geral propriedade. Não é aqui. Mas o que eu vou fazer? No eixo X, que é o eixo onde está o período, neste tipo, eu vou trocar o contínuo para categórica. E vejo que ficou a hierarquia, mas dessa forma. Eu já vou tirar o título, porque daqui trimestre. Tirei o título. E aqui eu vou desmarcar esse trimestre também. Pronto, assim, do jeito que eu queria. Mês, ano. Posso clicar no ano, ele filtra o ano. Clico aqui e aqui. Interessante. Neste segmentador também serve se eu aplicar a formatação.
Também eu vou passar para ele, eu posso trocar aqui para bloco. E veja que assim já fica um outro efeito. Então aqui eu já vou ajustando. Se eu quiser pôr um título para esse relatório, eu posso. Que vai ser o seguinte. Aqui está sendo filtrado. Volta. Vamos voltar aqui. Eu só inseri uma caixa de texto. Posso movimentar ele para o canto. Mais ou menos aqui assim. Colocar dashboard de vendas. Seleciono o texto. Vendas. Seleciono o texto, aumento o valor da caixa aqui. Troco para uma fonte mais neutra e vou deixar em negrito. Tem que selecionar o texto. Então já está ficando com a cara melhor, né? E esse sendo nosso primeiro relatório aqui. Mas já dá para tirar vários insights a respeito. Ok. Costuma ter também, em alguns relatórios que a gente acaba vendo, o seguinte. Alguns cardzinhos, alguns quadradinhos com os valores. Vamos começar a fazer, por exemplo, um cartão. Se eu quiser, eu poderia pegar já desse somatório que já vem pronto e colocar aqui. Sim, aí já aparece o valor de todo a compra. É como se ele pegasse no Excel, selecionasse a coluna inteira e ele já fizesse a somatória. Se eu fosse fazer essa mesma somatória aqui no Power BI em fórmula, como que seria? Eu viria aqui e nova medida. Essa nova medida seria a fórmula. Eu vou colocar aqui total vendido. E eu vou querer, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer somar a coluna toda. Para somar uma coluna, no Excel tem a soma, em português, né? No caso do Power BI tem o sum. O sum, vem cá, abro parênteses e escolho a coluna que eu quero somar por inteiro. Fecho parênteses. Ele vai carregar e vai aparecer aqui um sinal de calculadora. Quer dizer que ele fez alguma soma. Ok, que ele fez algum cálculo. Eu vou copiar esse cartão. Vou pôr um do lado do outro. Um cartão foi feito usando já o pré-cálculo que o Power BI deixa. O outro eu vou copiar aqui. Vou passar o total vendido para cá. E vejo que deu o mesmo valor. Interatividade se mantém. E qual que é a diferença de eu usar uma medida de um pré-cálculo? O pré-cálculo eu não consigo fazer outras medidas reaproveitando ele. O que eu estou querendo dizer? É como se fosse colocar uma fórmula dentro da outra. Vou dar um exemplo aqui agora do seguinte. Eu quero fazer o valor real do que foi vendido, do que foi faturado, vamos dizer assim. Que seria o valor vendido menos o valor do desconto. Porque aí que eu vou ter o valor real do que foi faturado. E eu vou saber, vamos dizer assim, as vendas que saiu do valor que foi faturado mesmo. Como se fosse o valor da nota. Então o que eu vou fazer? Para fazer essa conta, eu vou criar uma nova medida. Essa nova medida, eu vou abrir uma fórmula, vou colocar aqui, total faturado. Eu não consigo chamar, igual comentei, esse pré-cálculo já realizado, que é esse valor da compra. Se eu digitar aqui, da mesma forma do Excel, antes do igual, diferente do Excel. Aqui, tudo que vem antes do sinal de igual é o nome da medida. Depois do igual, aí sim, já é igual ao Excel, é quando você começa a fazer o cálculo.
por exemplo, eu não consigo colocar o valor compra ou chamar esse pré-cálculo para eu fazer alguma conta. Espero que vocês estejam entendendo. Mas eu consigo chamar uma medida que foi feita. Se eu digitar aqui, ó, total vendido, veja que aparece para mim uma outra medida, que foi outra que eu fiz. E dentro dessa fórmula eu posso fazer outra fórmula. Por exemplo, o que eu vou querer fazer? Eu vou pegar esse total vendido e vou subtrair pela soma da coluna que tem os valores de desconto. Ou seja, eu não quero fazer uma medida para o valor de desconto específico. Eu vou deixar ela agrupada dentro desta forma. Mas se eu quiser, por questões de organizar, se você achar mais fácil, você faz uma medida para cada. E depois, quando você for fazer medidas que dependem de outras medidas, você só chama ela novamente. Então aqui vai ser o total vendido menos o total do desconto. Vou dar um Enter. E ele já foi calculado. Vou trocar aqui o total vendido pelo total faturado e vejo que já deu um valor que eu precisava, que é o valor da compra menos o desconto. Eu vou apagar este cartão, vou passar este aqui para cá, vou considerar esse valor como o valor real. E eu vou querer trocar neste gráfico de performance também. Então vou vir nele, eu vou passar o total faturado para cá. E ele se manteve. Bacana. Se eu quiser aumentar ou tirar as casas decimais aqui, eu tenho que clicar na fórmula, procurar a ferramenta de medida e aumentar aqui as casas decimais, diminuir, aumentar, o que você achar necessário. Eu posso copiar a formatação, passar para cá para manter tudo no padrão. Veja aqui que já apareceu. E os filtros que eu forem aplicando também responde no cartão. Quero saber tudo que está em trânsito. Então tenho faturado aqui quase 400 mil em trânsito. Vou querer cobrar o time de logística para entregar logo. Quero saber o tanto que foi entregue. 5 milhões entregue. Será que bateu a meta ou não? Processando. 90 mil processando. Isso é bom ou ruim? Aí vai depender da sua análise. Ok? Mais cartões que vocês podem fazer é este modelo aqui de linha múltipla. Mas mesmo, é porque eu cliquei no cartão aqui e ele trocou. Tem que deixar tudo desmarcado. Mas, mesmo falando de linha múltipla, eu não preciso manter várias coisas. Eu vou fazer mais uma medida aqui. De preferência, façam as medidas e não reaproveitem os pré-cálculos, tá? Aos poucos vocês vão ver que vai ser mais viável. Então, eu vou pegar desse pré-cálculo aqui e vou fazer uma medida em cima desta conta, que vai ser da quantidade vendida. Vou colocar produtos vendidos. E também vai ser uma soma, ou seja, sum quantidade comprada, ok? Que são as unidades compradas. Bacana. Quantidade de produtos comprados. Vou arrastar para cá. Então aqui eu tenho 9.279 de produtos que foram vendidos aí, ó. Vou fazer mais um cartão deste modelo e vejo que nosso relatório está formando uma cara de dashboard com layout simples, mas que já fica agradável aos olhos dependendo do seu gestor. Neste caso, eu vou criar mais uma medida que vai ser a seguinte: eu quero saber
o tanto de pedido que foi feito. Eu vou considerar cada linha da base um pedido. Então, vou colocar aqui pedidos realizados. E eu vou querer contar cada linha. A fórmula de contar é o count. Eu vou querer contar o nome do produto, porque eu sei que não tem como ficar sem. Ok? Vou trocar aqui. Eu vou passar os pedidos realizados para cá. Então, bacana. O nosso dashboard é responsivo. Só terminar de alinhar alguns campos. Mas vejam que já tomou uma cara dos dashboards que nós vemos aí. O pessoal demonstrando, fazendo os relatórios, e vejo que foi bem simples, apenas com a base. Depois vou estar fazendo relatórios com mais base para mostrar a vocês a questão das relações. Algum detalhe que eu vou querer mostrar para vocês é o seguinte. Vamos supor que você queira separar essas casas. Vamos dizer assim, colocar o ponto dentro desses valores. Lembrar de clicar na fórmula. Não dá para clicar nos dois de uma vez. Só vocês virem aqui, ferramenta de medida, clica na vírgula. Ele vai separar aqui um ponto. No caso foi nesse daqui. Deste aqui que é o do quantidade. Mesma coisa. Coloca aqui. Bacana. E demais casos é só questão de vocês irem, como eu posso dizer, fuçando aos poucos, que vocês vão conseguir sim ir editando. Aumentar o tamanho, diminuir o tamanho, questão de formatação. Eu quero manter no padrão de cores da minha empresa. Eu fiz um vídeo aí de PowerPoint, mas que serve também para o Power BI, que é a identidade visual. Aí vocês podem pegar o hexadecimal das cores e ir aplicando o gráfico. Se vocês quiserem algum modelo pronto, tem aqui na guia de exibição, vocês podem escolher e já aplica várias cores aí no seu relatório já por inteiro. Vocês também podem criar, aproveitando aí a identidade visual da sua empresa. Ok? Já deixa seu gostei, se ainda não tiver deixado. Alguma recomendação de algum outro relatório que vocês querem que façam. O vídeo ficou um pouco longo, mas porque vai explicando e tem essas nuances também, né? Mas creio que a mensagem foi entregue. Eu vou salvar este relatório. Vou salvar aqui. Ele salva um arquivo em PBIX, que é Power BI. Vou salvar no meu computador. Procurar nesse dispositivo, Power BI básico, Dash de vendas. Ok? Então, se você precisar analisar um relatório, fazer um relatório para demonstrar, apresentar a seus gestores, desta forma já é possível. É só você tirar um print ou até apresentar a mesma tela do Power BI. Só minimizar os campos, ocultar os campos, você já consegue demonstrar os seus gestores. A questão de publicar vai depender de licença. Por exemplo, a minha empresa não me deu licença para o Power BI, apesar de eu usar. Porém, ela tem um servidor à parte. Lá eu consigo compartilhar. Depois eu vou explicar melhor essa questão de publicar, mas tenham isso em mente, que às vezes você não vai conseguir utilizar essa ferramenta. Ô turma, falta então apenas testar o relatório aqui, acrescentando novos dados para ver se ele está funcionando. Vamos fazer rapidinho aqui para encerrar o vídeo. No caso, a fonte que eu salvei, tá aqui no Power BI básico, essa que é minha fonte de dados. Tá aqui. Tá ok? E eu vou acrescentar alguns dados e testar.
Então no caso é o seguinte, vou copiar aqui, não tem mais nada, vou acrescentar lá na fonte de dados, ok, e para o Power BI receber os dados atualizados, eu tenho que, no mínimo, salvar a planilha base ou a fonte de dados, ok? Ela tem que estar salva. Salvei. Vamos fazer o teste aqui agora. Os dados são esses. Vamos clicar aqui em atualizar para ver se vai carregar certinho. Aí a gente reza para carregar e carregou. Ok? Então é isso. Se tiver alguma dúvida aí, deixe nos comentários. Sugestões dos próximos vídeos podem estar comunicando para mim. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Se quiserem a base também para treinar, é só estar me comunicando, tá bom? Agora sim. Até a próxima. Até mais.